Oi pessoal, tudo bem? Estamos de volta aí com nossos vídeos da parte de matemática, né? Falando especificamente aí sobre a equação de segundo grau, a gente está fazendo uma série, né, aí de vídeos mostrando aplicações práticas de equação de segundo grau. E essa é a segunda parte, né, desse primeiro problema que envolve aqui a relação do retângulo, né? Então vamos explicar para vocês aí rapidamente do que se trata esse problema aqui que a gente está resolvendo, né? Deixa eu dar um zoom aqui. Que é o seguinte, a gente quer saber, né, com base em um perímetro informado do retângulo, né, um perímetro, vamos chamar aqui de perímetro X, qual a maior área que pode ser associada a esse retângulo. Né? Ou seja, o seu perímetro, né, que eu vou utilizar, mas eu não sei as dimensões da lateral. Né, como é que vai ficar a base, como é que vai ficar a altura, e no caso eu quero ter a maior relação possível de área. Né? A gente já mostrou no último vídeo, né, que se você tiver bases e alturas diferentes, você vai ter, mesmo sendo o mesmo perímetro, você vai ter áreas diferentes. Né? Então a gente já mostrou isso aí, fica aí para quem não viu ver esse outro vídeo. Né? No último vídeo também a gente mostrou como fazer a associação dessa referência aí da área, né, que no caso a área retangular é a base vezes a altura, né, como fazer essa associação para chegar a uma equação quadrática, né? Chegar numa função quadrática. Né? Então, nesse caso, aí a gente vai iniciar agora de onde a gente tinha parado. Bom, a gente mostrou essa associação ao exemplo principal, né? Que é o que a gente está querendo resolver. Né? Não vou dizer nem exemplo, a pergunta, né? Qual a área máxima que pode ser associada a um retângulo cujo perímetro é igual a 260 metros? Né? Então, essa aqui é a pergunta que a gente está querendo resolver. A gente está trazendo alguns exemplos aí de aplicação para resolver a mesma. Bom, a gente chegou aqui nessa relação da função para chegar à área e a gente agora vai fazer essa associação com o exemplo, né? Com esse exemplo aqui, né? Utilizando esse retângulo com perímetro de 100 metros. Né? Então, vamos fazer essa associação aí, que é a mesma lógica que a gente utilizou para poder chegar aqui a essa aplicação. Né? É a mesma lógica. Eu vou até fazer aqui, mais abaixo tem, mas fazer aqui para a gente comparar. Né? O que é que vai acontecer? A gente vai ter a área, que é o que a gente está querendo descobrir. Como é uma relação retangular, a gente vai ter a base, né, multiplicado pela altura. Né? E aí a gente faz essa associação aqui. Né? Que o que acontece? Quem é que vai ser a base? Né? A gente está falando aqui, vou até colocar aqui em cima, referente a um retângulo cujo perímetro é igual a 100 metros. Né? Ou seja, 100 metros aí referente ao perímetro. Esse aqui de cima, o perímetro, né, era referente, né, ou é referente a 260 metros, né, que é a nossa pergunta principal. Então, a montagem é ela mesma. Né? O que é que eu vou fazer? A base ela vai ser a metade, né, menos x. Quem vai ser x? A lateral. Né? Então, nesse caso aí, a referência aí da base vai ser 50 menos x multiplicado por x. Né? A mesma referência, a mesma lógica. Isso funciona, obviamente, para qualquer retângulo que você venha querer descobrir. Né? Então, nesse caso aí, você vai ter a área, né? Você vai ter a multiplicação, né, de x por 50, né, e a multiplicação de x por menos x, né, fazendo uma associação aí distributiva entre essa base. Então, no caso, menos x multiplicado por x vai dar menos x ao quadrado, né, menos x ao quadrado, e no caso vai ser somado de 50 multiplicado por x, que vai dar 50x. Né? Então, a mesma relação de um com base no outro. Né? O que mudou aqui no caso foi só a relação do perímetro. Né? Então, quando a gente chega a essa indicação aqui, né, da área, aí entra o ponto. Né? Como é que a gente faz para poder, né, chegar aí à relação da lateral e da base efetivamente? Né? A gente vai fazer isso descobrindo o x. E aí, no caso, a gente precisa encontrar, né, o vértice, né, do gráfico, nesse caso referente ao XV, né? Ou seja, onde é que o gráfico vai tocar, né, porque o que acontece? Né? Deixa eu até mostrar aqui para a gente ter aqui uma indicação melhor.
O que acontece? Quando você fala em relação de uma função quadrática, né, a gente tem que lembrar que é uma relação de parábola, né, que é uma relação de parábola, né? A parábola ela pode estar, né, com abertura para cima, né, ou com abertura para baixo. A gente já comentou sobre isso, né, referente ao posicionamento. Nesse caso aí, ela vai ficar com a parábola para baixo, né? E aí, nesse caso, o que acontece? Como a gente está falando de uma função quadrática, toda vez que a gente associar um valor a x, né, exemplo, vamos supor aqui um valor qualquer para x, vamos supor que seja x 20, né, x20. Esse valor ele vai estar associado a um y. Né? Esse valor vai estar associado aqui a um y. Né? Vamos supor aqui que seja y300. Está aqui y300. Vou colocar aqui embaixo aqui o x. Então, x20, né, supondo aí uma equação qualquer, onde o x for 20 e o y vai ser 300. Então, nesse caso aqui, basicamente, o que a gente vai ter? Né, quando o x dessa função que a gente está resolvendo, ele for um determinado valor, você vai ter um y associado a ele. Né? Esse x aqui ele vai fazer referência à lateral do retângulo, e esse y aqui ele vai fazer referência à área do retângulo. Né? Então, quando você tiver um x associado, você vai ter um y referente, que nesse caso vai ser a representação aí da área. E aí, nesse caso, é que a gente precisa encontrar os vértices, né, dessa função. Ou seja, o xv, né, o xv e o yv. Né? No caso da função, as raízes, né, elas vão representar esses pontos aqui, onde a parábola vai estar cortando, né, o eixo x. Né? Então, exemplo, se você pegar essa função que a gente colocou agora e for resolver ela para encontrar as raízes, né, exemplo, utilizar ali uma relação de menos b mais ou menos delta, né, ou a famosa fórmula de Bhaskara, né, você vai encontrar aí essas raízes. Né? Mas o nosso caso principal é encontrar os vértices, né, o x e o y, porque vai fazer essa associação da área, que é o que a gente está querendo descobrir. Tá bom? Então, no caso, quando a gente descobrir aqui o xv, a gente vai saber a relação aqui da lateral. E para encontrar, né, esse vértice, a gente utiliza essa fórmula aqui, menos b, né, ou menos b dividido por 2 vezes a. Né? E aí vamos tomar como exemplo essa função, né, do segundo exemplo, né, que a gente mostrou agora há pouco, menos x ao quadrado mais 50x. Então, aqui a gente está fazendo a associação referente a quem vai ser A, quem é B e quem é C. Né? Nesse caso, o A é igual a menos 1, né? É igual a menos 1, ou seja, menos x ao quadrado, nesse caso ele está representando menos 1. Né? O B, nesse caso, é o que está associado aqui ao x, então B aqui é 50, né? Então 50x representa B, e no caso o C, né, que seria aqui um valor numérico isolado, não tem nessa função, ou seja, como ele não aparece, ele é o zero. Né? Então o C, nesse caso aqui, ele equivale a zero. Beleza? Bom, então, encontrando aqui esse vértice, né, do x, fazendo aqui a substituição, a gente vai ter o seguinte, né? A gente vai ter, deixa eu colocar aqui para ficar melhor, a gente vai ter menos, né, 50, vou colocar aqui 50, dividido por 2 vezes a, né? Então a gente vai ter aqui 2 multiplicado por menos 1. Né? Como a gente tem menos e menos aí, ele vai ficar positivo. E 2 vezes 1 vai dar 2. Então a gente vai ter 50 dividido por 2, que nesse caso aqui vai dar 25. Ou seja, o vértice, né, referente a x, para esse caso aí, é 25. E aí é bem interessante porque, né, a gente vai já, para fechar esse vídeo, ele não ficar tão longo, a gente vai comentar essa relação aí do vértice. Deixa eu dar um zoom aqui. Quando a gente mostrou fez esse esboço, né, de um gráfico agora há pouco, né, a gente comentou essa questão de que quando você encontrar o valor de x, ele vai ser o valor referente à lateral.
Então vamos supor aqui uma parábola qualquer, né? Vamos supor aqui uma parábola qualquer, e a gente encontrou ali o vértice de x. Esse vértice, né, aí até para melhorar a informação, ele é o ponto mais alto, né? Ele vai ser o ponto mais alto, ou seja, nesse caso, ele vai fazer associação com o vértice de y, que vai dar a maior referência ali à área, né? Então, significa o seguinte na prática, esse xv igual a 25, ou seja, quando o x for 25, significa que a gente vai ter a maior amplitude da área. Só que aí vem um detalhe, vocês devem se lembrar que a gente está falando de retângulo e não de quadrado. Esse xv aqui, se a gente for observar, a gente está utilizando o exemplo 2, que é o perímetro igual a 100 metros. Ou seja, se a gente tem uma lateral com 25 metros, significa que todas as laterais vão ser 25. Né? Ou seja, 25 aqui em cima e 25 aqui também do lado. Se a gente somar tudo, vai dar quanto? 100 metros. Ou seja, essa referência aí, ela é uma referência a um quadrado com um perímetro de 100 metros. Então, quando a gente encontra esse vértice de x, né, aí onde a referência, né, de x, o qual vai dar maior área, a gente já entende que ele vai ser aí uma referência ao quadrado. Então, essa informação é importantíssima porque a gente tem que colocar uma condição, né, na resolução dessa equação onde, né, o valor ele vai ter que ficar ali entre o intervalo. Né? Ele não vai poder ser 25. Por que ele não vai poder ser 25 exato? Porque se ele for 25 exato, ele vai quebrar a condição do retângulo. Ele vai fazer uma associação a um quadrado. Né? E não é isso que a gente quer. Né? Então aí fica essa observação. Tá bom? Só para fechar aqui, né, para encontrar o vértice de y, né, que é para encontrar a área, obviamente, né, já que a gente encontrou o x, ou seja, quando o x for 25 a gente vai ter a maior área, né, e ela vai estar associada aqui a um vértice de y, né, ou seja, significa se você quiser fazer o esboço do gráfico, inclusive a gente tem um gráfico aqui, vai mostrar no próximo vídeo. Então aqui no caso o vértice de y vai ser menos delta dividido por 4 sobre a, né? O 4 multiplicado por a. O delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. Né? Então, nesse caso, o delta, já que o b é 50 ao quadrado, o delta ele vai ficar igual a 2.500. Praticamente vai ser 50 ao quadrado, porque você vai ter uma multiplicação aqui por zero, já que o c é zero. Então, vai dar zero, obviamente. Então, você vai ter 50 ao quadrado menos zero, vai dar 50 ao quadrado, que dá 2.500. Né? Nesse caso é o delta, não é ainda o YV. Né? E aí você vai fazer a substituição desse 2.500 na fórmula. Né? Então você vai ter 2.500, né? Você vai ter aqui menos com menos da base. Né? Então nesse caso aí vai dar 2.500 dividido por 4, então vai dar aí o YV que dá igual a 625. Óbvio que ia dar 625, porque óbvio. Se a lateral é 25, né? Nesse caso, e a gente quer saber a área, se a gente fizer a multiplicação de 25 por 25, né, vai dar igual a 625. Então, aí de fato, mostrando que essa relação que a gente utilizou, ela está correta. Ela só não está fechada 100% por causa desse detalhe do retângulo e do quadrado. Né? Então, se você pegar 25 por 25, ele vai dar igual a 625. Beleza? Chegou lá na área. Só que a gente também consegue chegar na área fazendo associação aqui do YV, né? Ou seja, fazendo essa relação do vértice, no caso gráfico, no que o gráfico vai trocar ali no eixo Y, beleza? Então é isso, no próximo vídeo a gente apresenta o gráfico e monta lá uma condição para poder não ser o 25, né? E essa mesma condição, já que a gente está falando agora do perímetro de 100 metros, essa mesma condição lógica ela também tem que ser válida para o perímetro de 260 metros. Obviamente não vai ser o vértice do eixo X, não vai ser 25, vai ser outro valor que a gente vai calcular depois, tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeo novo. Valeu!